Estamos iniciando mais um programa Direito em Foco pela Docton TV, conversando hoje com Kleber Ferreira, egresso do nosso curso de Direito e agora advogado na nossa cidade. Kleber, seja bem-vindo pela primeira vez ao nosso programa, é uma honra te receber aqui, né, um egresso de destaque, né, e para poder conversar um pouco desse início na carreira jurídica como advogado, mas também contar um pouco da sua experiência como estudante, como policial militar, né. Então a ideia aqui é a gente poder promover um debate acerca do direito, mas do ponto de vista do estudante e agora profissional. No final do programa vai ter a apresentação de algumas dicas de leitura e uma reflexão para o nosso estudante de direito, para ele poder pensar um pouco acerca, né, dessa temática jurídica. Seja bem-vindo ao nosso programa. Professor Oscar, muito prazer. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente nessa casa, onde fui muito bem acolhido quando comecei a academia e onde tive muito sucesso também durante esse período. Quando eu estava anteriormente, antes de vir para a academia, de vir estudar, eu era policial militar, trabalhei na Polícia Militar durante 26 anos e fiz um planejamento antes desse período, promovendo aquele tempo que eu iria aposentar para que eu viesse até a academia, pudesse estudar durante esse período e, ao final, eu fosse aprovado no exame da OAB e pudesse exercer a advocacia como faço hoje. Graças a Deus tudo transcorreu dentro do planejamento. Antes de terminar o curso, eu fui aprovado no exame e hoje, já policial aposentado, exerço a advocacia de forma plena. E durante a trajetória acadêmica, né, porque a sua trajetória policial é exitosa, né, aposentou aí, todo mundo, né, conhece todo mundo na cidade, trabalhou muitos anos, conhece, né, muito essa questão da segurança. Mas enquanto estudante de Direito, quais foram os desafios, né, que você enfrentou e o que mais te chamou a atenção durante o curso? O primeiro desafio que eu enfrentei aqui na faculdade foi exatamente na aula inaugural. A Rede Docton trouxe um palestrante para fazer uma explanação para a gente logo no primeiro dia e ele falou uma coisa extremamente importante. Ele falou que o mercado não admite alunos 70%, que o aluno tem que ser 100%, no mínimo aceitável 90%. Isso foi muito marcante, porque isso indica qual que será a sua trajetória na faculdade, o que você tem que buscar, o que você tem que galgar na faculdade. E, felizmente, a Rede Docton dá essa oportunidade para a gente, com o seu corpo docente, e a gente pode buscar os 90%. E esse foi sempre o objetivo. E aqui, a gente estudando, você convive diariamente com os profissionais do direito, com as pessoas que têm um notável saber jurídico. Isso vai estimulando também para que cada dia mais você possa buscar o seu engrandecimento jurídico, o seu preparo pessoal e até profissional para que você possa exercer essa profissão no futuro. E você me chamou a atenção aqui, porque eu me lembro de uma conversa que nós tivemos durante a faculdade, né, você chegando ali próximo já do momento de fazer o exame da ordem, no 9º período, que eu perguntei, está estudando, Kleber? Ele, eu vou fazer o exame da ordem agora, eu estou trabalhando normalmente, eu vou fazer essa prova com aquilo que eu aprendi, né, ao longo do curso. Eu não estou parando o meu tempo para poder fazer esse estudo. Eu estou estudando de uma maneira normal, né, para o meu semestre. E aí você fez pela primeira vez o exame da ordem e logrou êxito. Eu achei isso bem interessante, porque o estudante de Direito ele tem que pensar dessa forma, né? Aqui tem uma sequência, né, de informações, é lógico que tem as revisões, mas o tempo todo as atividades complementares de graduação, elas tentam fazer as visitas nos conteúdos passados. E essa fala sua, né, me deixou feliz porque demonstra que existe toda uma lógica para que o aluno e a aluna possam chegar e alcançar os resultados que eles esperam. Eu penso que o aluno tem que buscar a sua preparação pessoal a todo tempo. Ele não tem que ficar satisfeito com uma prova que vale 20, ele vai tirar 19, 18, 17. Menos que isso é impensável, mas ele não tem que ficar satisfeito. Ele tem que buscar o seu engrandecimento a cada dia, para que possa, ao final do curso, ele fazer o exame da ordem, que é tão mistificado por todo mundo, e com o conhecimento que ele adquiriu na academia, ele poder passar e ser aprovado no exame da ordem, sobretudo no primeiro que ele fizer, porque se ele faz durante todo o curso aquele programa de estudos, não tem nenhuma necessidade depois ele ter um programa específico na véspera do exame da ordem. E o seu tema de TCC, sua pesquisa, né? Qual foi o rumo dela aí? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. Pois é, a gente na carreira castrense, é até interessante falar por que castrense, né?
porque a gente fala a justiça castrense, mas por que isso? Isso remonta lá do direito romano, nos acampamentos dos exércitos romanos, eles precisavam de ter uma forma de regular as legiões. Aí criaram esse direito, que passou a ser chamado de direito castrense, exatamente por esse motivo. E daí vem para a nossa vida, para a vida cotidiana, e a gente traz do direito militar, que é o Código Penal Militar e Processo Militar, ele regula não só as atividades das polícias militares estaduais, mas também das Forças Armadas. Então nós trouxemos isso para a Polícia Militar do Estado, né? Porque tinha uma série de questionamentos a respeito do tema específico. Qual seria? Qual que é a atribuição, que não é competência, porque não é jurisdicional, mas a atribuição para processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, praticado por um militar em serviço, por um policial militar em serviço, contra um civil. Quem vai processar e julgar esse crime? Então, e isso dava um entendimento muito diverso. Muitas vezes a polícia judiciária entendia que essa atribuição era sua e, por outro lado, a polícia judiciária militar também entendia que era sua. Essa controvérsia existe até hoje, a legislação ainda não conseguiu esgotar tudo isso, mas eu achei importante de verificar, de buscar, de estudar, de pesquisar, para saber o que a legislação falava a respeito disso, né? E esse foi o tema, foi o principal rumo que me deu para poder falar sobre isso, sobre esse tema. E é interessante, assim, quando a gente tem alunos que têm uma experiência profissional anterior à academia, como você tem, que acabam trazendo, né, essa realidade para dentro do curso e conseguem pesquisar e entender, né, situações que talvez uma pessoa que vai fazer só uma pesquisa teórica não consegue, porque você tem esse lado prático. E você hoje, como advogado, você milita também, né, dentro do ponto de vista aí da atuação jurídica, com relação às defesas, né, dos policiais militares nos enfrentamentos que eles têm aí em relação à justiça, né? Exatamente. Logo após o curso, eu pós-graduei em Direito Militar, em Penal Militar e Processo Penal Militar, exatamente para dar esse suporte para os militares que têm essa necessidade, e não é uma coisa específica da FIC, mas é uma questão das demais faculdades, que o direito militar não é tão abordado, até por causa das semelhanças, das similitudes que ele tem com o direito comum. Então, não é muito abordado. E por esse motivo, a gente traz esse assunto à baila, traz esse assunto para a discussão, exatamente para demonstrar as nuances desse ramo do direito que, de certa forma, é deixado um pouco de lado. Então, por isso que eu trouxe esse tema também para o debate. E o início da carreira como advogado? Então, como é que você está enxergando esse momento, né, que eu tenho certeza que é importante para você? Muito em conta toda a atividade profissional que eu tive como policial militar antes de começar a advogar, eu conheço uma imensidão de pessoas, conheço muita gente. Então, de certa forma, eu fui um pouco beneficiado com isso, porque quanto mais pessoas você conhece, e à medida que você vai desenvolvendo um trabalho de qualidade, você vai ficando um pouco mais conhecido e seu escritório vai tendo uma rotatividade até maior. Então, nisso eu fui um pouco beneficiado, agradeço por isso e está ótimo, estou gostando muito. Acho que quem tem uma inclinação para a área jurídica deve sim advogar, pelo menos por um período, para saber como é, né? Essa dinâmica da advocacia é muito interessante, esse não saber o que vai acontecer amanhã. Agora entra no seu escritório uma situação e daqui meia hora entra uma situação totalmente diversa e você tem que buscar elementos, tem que estudar, é um estudo constante. Interessante também para a gente dizer para os estudantes de Direito que quem vai se enveredar pelo ramo da advocacia não vai parar de estudar nunca, vai ter que estudar sempre e é muito bacana, isso é muito interessante. Você falando isso aí, a gente volta na questão do nosso projeto pedagógico de curso, que ele foca o tempo todo nas habilidades e competências, né? Os alunos têm que, de alguma forma, desenvolver as habilidades e competências para poder fazer exatamente o que você falou aí. Na carreira jurídica, você tem sempre uma novidade que vem à frente. E você tem que estar muito bem preparado para poder dar conta dessa realidade, né, sem travar, né? Então, demonstra aí aquilo que você está, de alguma forma, destacando. Uma coisa interessante que me foi passado também durante o curso de Direito é o seguinte, você não tem que saber tudo, até porque é impossível que você consiga saber o ordenamento jurídico brasileiro e até de outros países completo de cor, para você chegar e falar abertamente. Mas você tem que ter um conhecimento teórico tal que você saiba onde está aquela questão para você poder buscar
e dar um atendimento de qualidade para o seu cliente, isso na advocacia. E também para você buscar elementos para concursos públicos e outras questões também que envolvem isso. Então é muito importante isso, a busca contínua do conhecimento. O conhecimento é o principal objetivo do curso de Direito, da área jurídica em si, né? E só voltando um pouco lá na questão do tema da monografia, se me permite, em relação a isso, o que acontece? Só passando rapidamente como que funciona isso, a gente tem no Código Penal Militar previsto os crimes militares. Nós temos os crimes militares próprios, que são aqueles que só podem ser praticados por militares, e os crimes militares impróprios, que é aqueles que podem também ser praticados por civis. Com um detalhe interessante, que a Justiça Militar Estadual não julga civis, ela só julga militares, né? No Estado é considerado militar o policial militar e o bombeiro militar, né? Só para fazer uma explanação geral a respeito disso. A Justiça Militar da União, ela julga civis em algumas situações também. E recentemente teve uma ampliação do crime militar, do conceito de crime militar, porque uma lei agora de 2017, uma legislação até recente, anteriormente a essa lei, os crimes militares eram os crimes previstos no Código Penal Militar e aqueles com igual definição na Lei Penal Comum. Não sei se foi um erro legislativo, se realmente tiver essa intenção, com essa modificação legislativa passou a ser crime militar os crimes previstos no Código Penal Militar e os crimes previstos na legislação comum, inclusive na legislação extravagante, desde que sejam praticados nas circunstâncias do artigo 9º, que dentre uma série de questões estabelece lá que tem que ser um militar em serviço ou em razão da função. Então essa modificação, ela ampliou bastante a competência, e aí já é competência porque é jurisdicional, da Justiça Militar. Eu não sei se eles tiveram a intenção disso, porque a Justiça Militar não tem essa estrutura toda. Então, hoje, um militar que pratica, por exemplo, um crime de tortura, que até pouco tempo, antes dessa mudança legislativa, era um crime comum, passou também a ser um crime militar. Então, essa ampliação foi interessante, né? E aí, partindo desse pressuposto também, até 1996, o crime doloso contra a vida praticado por militar em serviço contra civil era julgado pelo Tribunal de Justiça Militar, não era julgado pelo Tribunal do Júri. Um conflito aí com a nossa Constituição Federal que diz que esse crime deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri, né? Mas aí, em 96, uma legislação específica veio e disse o seguinte: a partir de hoje, os crimes dolosos contra a vida praticados por militar contra civil será julgado também pelo Tribunal do Júri. E aí que trouxe essa polêmica toda de quem que vai processar isso, como que vai ser. Porque o que a legislação diz? Que a Polícia Judiciária Militar encaminhará o inquérito policial militar para a Justiça Militar, e a Justiça Militar, quando chegar e verificar que é um crime doloso contra a vida, vai avocar de sua competência e encaminhar para a Justiça Comum. Aí tem a discussão, mas quem que vai investigar esse crime? É a Polícia Judiciária, que faz a investigação de crimes, ou é a Polícia Judiciária Militar? Se é um crime militar, escapa da competência da Polícia Judiciária, porque tanto a Constituição Federal e, por simetria, a Constituição Estadual prevêem que um crime, a competência da Polícia Civil é a investigação dos crimes, aí coloca uma vírgula bem grande e fala assim, exceto os militares, então afasta a competência da Polícia Civil. Mas até hoje as autoridades de polícia entendem, que são os delegados, entendem que, de certa forma, eles também têm que processar esse crime, têm que fazer um inquérito a respeito disso. Os dois inquéritos podem ser instaurados simultaneamente? Pode. A legislação não impede que sejam. Mas é totalmente desnecessário, porque a busca da verdade real será a mesma. A gente dizer que não pode ser a Polícia Judiciária Militar ou que não pode ser a Polícia Judiciária, nós vamos estar dizendo que a investigação feita por uma dessas duas instituições não será feita adequadamente. Então, é interessante que seja instaurado um só. Aí o auto de prisão em flagrante, também que seja feito por uma das instituições. Logo, eu penso, e defendi isso no meu trabalho, que seja pela Polícia Judiciária Militar. Por quê? Se tratar de um crime militar e afastar da competência da Polícia Civil. Então, a discussão principal gira em torno disso. Só complementando, a gente fica falando a respeito da justiça castrense e tal, aí a gente olha lá na Constituição Federal e todo mundo diz para todo lado que não existe pena de morte, né, no Brasil. Há sim, há pena de morte no Brasil.
desde que em tempo de guerra e praticado por militar. Em alguns crimes, como traição, covardia, deserção, então há sim a pena de morte. Só uma curiosidade. E é interessante assim, que vai ficar essa reflexão, né, que você propôs aí, essa questão da justiça civil, a comum e a militar, do ponto de vista de quem pratica. O militar praticando, né, tem que se pensar e verificar, né, qual o caminho a seguir de maneira adequada, até para não sobrecarregar o Estado, né, com duas situações acontecendo simultaneamente. Eu entendo que essas instituições deveriam trabalhar em sentido de cooperação, uma cooperando com a outra, que aí vão buscar a verdade real, vão estabelecer em sua plenitude o devido processo legal, garantir o contraditório e a ampla defesa, e todos saem ganhando. A justiça vai pegar um processo limpo, vai pegar um inquérito limpo, que vai ser mais fácil de processá-lo. A parte que está sendo acusada não vai ter prejuízo processual também, porque vão ter garantido todos os princípios dos primados constitucionais. Então, eu penso que no futuro deve ser assim processado, em sentido de cooperação. Infelizmente, caminhando para o fim aqui, você trouxe aí algumas obras que eu gostaria que você apresentasse aí para o nosso estudante de direito, para o nosso egresso, para o profissional, de um modo geral, do direito aí. Então, eu poderia trazer uma série de outras obras, mas eu quis trazer especificamente sobre a justiça castrense, que é pouco divulgada. Então, para quem tiver interesse, quem quiser buscar mais elementos a respeito, eu trouxe aqui um livro do Rodrigo Furró, que é Justiça Militar, Aspectos Gerais e Controversos. É uma obra extremamente interessante. Esse Rodrigo Furró, ele era oficial da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e hoje ele é juiz de direito, e ele disserta brilhantemente sobre todas essas nuances que envolvem a justiça militar. É uma justiça extremamente organizada, é uma justiça que não tem uma demanda tão grande igual da justiça comum, então ela consegue cumprir seus prazos, os processos mais céleres. Interessante, muito interessante verificar. E ainda em cima desse ponto de vista, eu trouxe também uma obra, né, pequena, que não dá tanto trabalho para a pessoa buscar, que é o Manual de Polícia Judiciária Militar. Para os advogados, inclusive, é muito interessante, porque ele dá uma aula de como atuar na justiça militar. Alguns detalhes diferentes que tem entre justiça militar e justiça comum, ele traz explicando isso também. Eu trouxe essas duas obras mais para que as pessoas possam refletir mesmo e buscarem conhecimento, aqueles que, claro, que tiverem interesse, nessa justiça castrense, que é uma justiça extremamente interessante. Para reflexão, eu gostaria de deixar aquilo que me foi dito aqui, no banco da academia, no meu primeiro dia de faculdade, pelo um professor que, por incrível que pareça, não recordo mais o nome, mas é o seguinte: o mercado não quer aluno abaixo de 90%. Busquem a plenitude, busquem os 100%. Se não for possível, os 90%. Kleber, muito obrigado pela sua participação, né? Todos nós vamos ganhar muito com essa experiência sua na carreira militar e agora, né, na carreira jurídica. Eu tenho certeza que muitos bons resultados vão sair daí. Eu que agradeço, fui muito feliz, busquei muito conhecimento aqui nessa faculdade e sempre que quiserem estou à disposição para retornar. E esse espaço continua aberto para você, para novas conversas. Muito obrigado. Programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.